Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de História. Hoje nós vamos fechar aquela duplinha, movimentos armados do Segundo Reinado, situações de conflitos, de guerra, considerada a primeira guerra internacional aí que mexeu com a América Latina, Guerra do Paraguai. Embarque nessa, vamos juntos fazer um estudo sério, bem bacana, entender os conflitos, os motivos, consequências para a América Latina, Paraguai, Argentina, Uruguai, inclusive o Brasil. Bom estudo para todos nós. Primeiro slide. Guerra do Paraguai, maior conflito armado internacional da América Latina, meninos, como o Sr. Roberto falou para vocês. Travada entre Paraguai e a Tríplice Aliança. Vamos dar uma destrinchada quem são eles. Tríplice, já falou, né? Três, né? Pelo amor de Deus. Tríplice Aliança. Brasil, Argentina, Uruguai. Tudo contra só o Paraguai, professor? Pior que é. Tá, qual que é o motivo, professor? O motivo principal que desencadeou a Guerra do Paraguai é a disputa territorial pela Bacia do Prata, região de Foz do Iguaçu, região do Rio Paraná, que divide a Tríplice Aliança entre Paraná, Brasil, Paraguai e Argentina. Foz do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu, aquela região, chamamos Bacia do Prata. Essa é a região que liga os três países, Brasil, Argentina e Paraguai. E o Paraguai está fazendo uma disputa, uma invasão, uma guerra contra o Brasil para dominar essa região extremamente importante para o transporte fluvial, utilizando o Rio Paraná, os rios da região, não só o Paraná, né? Porque é uma confluência de vários rios. E, inclusive, a bacia, já diz o nome, Bacia do Prata, é assim mesmo que se escreve. Bacia do Prata, toda aquela região, porque é um local de transporte, de escoamento comercial para a Europa. É dali que vai entrar para o oceano depois. E aí, vamos lá. Vamos entender um pouquinho do Paraguai. A guerra se estendeu entre dezembro de 1864 a 1870. Professor, o motivo é essa extensão. Professor, eu já vi num livro de história falando que a Inglaterra, ela queria destruir o Paraguai. E daí ela financiou, inclusive, o Brasil, vendeu navios, equipamentos, canhões, porque tem muitas batalhas marítimas. Vamos falar, inclusive, da Batalha do Riachuelo, a famosa Batalha do Riachuelo, e que a Inglaterra queria destruir porque o Paraguai estava num nível de industrialização muito bom e estava atrapalhando o comércio inglês na região. Bom, eu, como professor, estudei no meu ensino médio, ouvindo o meu professor de História, era a versão que tinha nos livros, isso é verdade. E foi muito bacana que eu tive a oportunidade, né, poxa vida, viver esse momento aí, transição de uma nova metodologia, de um novo olhar sobre a história, novas fontes, encontrar novos documentos, e mudou a forma como se explicava o motivo da Guerra do Paraguai. Eu, no ensino médio, eu tive um super professor de História que falava sobre isso, que a Inglaterra se aproveitou da situação, que se usou do Brasil para destruir, inclusive, o Paraguai, porque era uma rival, uma competidora comercial e atrapalhava os negócios ingleses aqui na América. Tá, é verdade que a Inglaterra é um sistema comercial muito, muito poderoso, né? A Revolução Industrial já se consolidou. É verdade que o Paraguai também tinha um nível de industrialização, poxa, modelo para a América Latina, muito acima que o Brasil, Argentina e Uruguai, isso é verdade. Mas como fontes e um novo olhar colocam que a Inglaterra não foi esse lado diabólico, destruidor, que queria destruir o Paraguai e se utilizou do Brasil. Até porque foi encontrado documentos que a Inglaterra vendeu, inclusive, navios para o Paraguai. E que demorou um pouco, está em guerra. Então a Inglaterra... mas a Inglaterra vendeu para o Brasil. Sim, claro que vendeu. Ela é uma grande produtora de navios. Assim como ela vendeu também para o Paraguai, por que você vai querer destruir um país que você está armando ele? E esses documentos, essas novas fontes que comprovam... E assim, comprova assim, que acabou a guerra num dia, depois de 2 dias chegou 2, 3 grandes navios, fortemente armados, né?
para o Paraguai. Só que, como diz o outro, a venda demorou, a entrega demorou da venda, não deu tempo para ser utilizado em batalhas. Navios ingleses vendidos para o Paraguai. Outro tipo de olhar que também comprova essa situação, que na verdade a Inglaterra não tinha nenhum interesse, para ela não é que tem interesse sim em ganhar dinheiro com a guerra. Fazendo empréstimos para o Paraguai, vendendo navios para o Paraguai e para o Brasil, fazendo empréstimos para o Brasil, desculpe, vendendo navios para o Brasil, para o Paraguai. É uma oportunidade de negócio a Guerra do Paraguai para a Inglaterra. Isso é outra história, né? Mas que a Inglaterra queria destruir o Paraguai não faz sentido. Quem é o grande país industrial do século XIX? A Inglaterra. Quem vendeu maquinários para o Paraguai se transformar numa grande potência industrial aqui na América Latina? Um bom desenvolvimento, né? Uma potência não, mas um bom desenvolvimento industrial. A Inglaterra. Da onde que os técnicos, os trabalhadores vão para qual país? Técnicos paraguaios, trabalhadores paraguaios. Aprender a mexer com máquinas de tecelagem, de tecido, máquinas industriais, compradas aonde? Na Inglaterra. Os técnicos paraguaios vão aonde aprender a dominar essas máquinas? Na Inglaterra. Por que você vai destruir um país que você ajudou a industrializar? Não faz sentido. Então hoje, o olhar que se tem da história, realmente o motivo da Guerra do Paraguai é a disputa da Bacia do Prata. O presidente Solano Lopes, presidente paraguaio, tenta invadir essa região para conquistar essa região. Invadiu o Brasil, Mato Grosso do Sul, né? Passou pelo Paraná, o objetivo era chegar ao Rio Grande do Uruguai, quase se aproximou, mas ele tinha um grupo que ele poderia montar uma aliança no Uruguai, mas foi derrubada essa tentativa. É uma ferida aberta na história do Brasil. Eu tenho contatos com, principalmente a região, nasci em Guaíra, norte do Paraná, tenho muitos contatos, inclusive no Mato Grosso do Sul, a região ali de Amambai, cidades que inclusive eram regiões ligadas ao Paraguai, e o fim da guerra se perdeu muito território paraguaio, diminuiu o território paraguaio, próximo de Coronel Sapucaia, inclusive, região de Capitambado, entre Paraguai e Brasil, né? Eram territórios brasileiros, apenas paraguaio, diminuiu o território, quase um terço da população foram mortas de homens da idade de guerra, idade militar, né? Números assim são extremamente imprecisos. Já ouvi falar que a população paraguaia era em 600 mil, caiu para 200 mil. Outro dia que era 400, caiu para 100 mil. Um que era 900, caiu para 200 mil pessoas. Mas assim, é um verdadeiro genocídio. Aí sim, a Guerra do Paraguai se mostrou extremamente cruel. Final da Guerra do Paraguai, os soldados paraguaios já eram praticamente crianças de 10, 11 anos de idade, extremamente despreparadas, famintas, famigeradas, desarmadas praticamente, né, lutando contra uma tropa ali, soldados. Outro grupo também que não se tem um número muito preciso é o Exército Brasileiro. Uns falam em 200 mil, já ouvi falar em 400 mil soldados envolvidos na Guerra do Paraguai, soldados brasileiros, né? O que nós temos verdade e documentações, registros que comprovam é que a Guerra do Paraguai interferiu diretamente na consolidação do pensamento do exército e também na soltura, enfim, na libertação de muitos escravizados que se alistaram. Era uma prática comum, foi aceita, né? Alistamento como uma espécie de uma substituição. Eu tenho um engenho, meu filho tem idade para ir, para eu não levar meu filho, eu colocava ali 2, 3 escravizados no lugar dele. Também teve o caso de voluntários escravos que conseguiam se alistar e se voltassem com vida, né? Voltavam, como diz o outro, e receberia automaticamente a sua carta de alforria. Chegando, receberam. Então a Guerra do Paraguai, por mais que foi uma situação pontual, um número muito pequeno, perto de quantos milhões de escravizados tinha, os que voltaram, ex-soldados ou soldados, né, liberados, voltaram libertos. Então você tem ali um negro que era escravo, escravizado, foi para a guerra, volta liberto, fardado, e a mãe dele, como diz o outro, está ali na senzala sendo chicoteado ainda. Então começa a ter conflitos, inclusive, de situações. Então se coloca a Guerra do Paraguai, participou sim de um processo de abolição, não é o que aboliu, mas participou do processo, né? Semeando a ideia da libertação, né? Criando uma dicotomia, situações de conflitos entre soldados negros que voltaram libertos, soldado, ele é com roupa, fardado,
exige respeito, e ele é negro. Olha que interessante. Então começa a semear a ideia da abolição, né? Está dentro do processo da abolição. Vamos lá. Guerra do Paraguai, Bacia do Prata, Rio Paraguai, Paraguai-Brasil, território perdido aqui também, as terras que o Paraguai vai perder, inclusive para o Brasil, e sobrando só esperar isso aqui. O conflito se inicia com a situação do famoso ataque ao navio brasileiro Marquês de Olinda, que inclusive o governador de Mato Grosso acabou sendo preso, que diz que é um registro desse ataque. O ataque ao navio brasileiro marcou então uma declaração formal, mas ainda não havia uma declaração de guerra, e Lopes invade o Brasil e declara a guerra à Argentina. O presidente Solano Lopes, temos no início então um ataque de 3 frentes, e ele o objetivo dele era chegar no Uruguai e formar uma aliança com um grupo de simpatizantes de Solano Lopes no Uruguai, só que o Brasil acabou adiantando, chegando primeiro e fechando um acordo com um outro grupo branco dentro do Uruguai, e forçou os paraguaios retornarem. Aí veio uma segunda fase da Guerra do Paraguai, um período mais fechado, né, de contra-ataques da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. Fala-se muito de situações de genocídios, de ataques assim, paraguaios já tinham sido entregues, inclusive, já tinham sido rendidos, aceitos, entregue as armas, como diz o outro, erguido a mão, e mesmo assim os soldados brasileiros atearam fogo, cercaram eles com fogo, mataram todos e foram todos fuzilados ou queimados vivos. Fala-se muito em mulheres paraguaias que acompanhavam seus maridos e ficavam naquelas partes de da mata, mais fechado, esperando o combate a terminar para ir lá encontrar o marido, o filho. Então tem uma história assim de acompanhamento familiar paraguaio e de histórias assim, de mulheres assim chorando na floresta, vendo o marido, o filho sendo queimados vivos na situação de combate, mesmo eles tendo se rendido. Então tem situações de genocídio, de muita crueldade também. Já vi histórias de alimentos envenenados colocados na mata para as tropas paraguaias famintas, feitas já de criança no final para se alimentarem e se envenenarem. Então é um crime de guerra também, considerado um crime de guerra. Enfim, não por acaso no Paraguai até hoje é uma ferida aberta, uma história que incomoda eles, sabe? Não por acaso, eu acredito muito que existe uma memória, assim, eles não gostam de se falar, e nós brasileiros também não trabalhamos muito, se tem muito pouco material historiográfico sobre a Guerra do Paraguai. Acredito também que aquela ferida aberta ali, como diz o outro, que não gosta de ser tocado, né? Tanto eles quanto nós, e não por acaso as fronteiras brasileiras, Paraguai, tem um sentimento assim de quase xenofobia, para não dizer não xenofobia. Quase situações que acontecem no cotidiano entre eles, sabe? De disputa, inclusive, entre paraguaios e brasileiros. Ainda hoje, acredito muito nesse contato da história da Guerra do Paraguai, uma coisa inconsciente, uma culpabilidade paraguaia contra o Brasil, da pobreza, da corrupção, sabe, da situação que ficou o Paraguai. Solano Lopes fecha um exército aí, 80 mil, forte marinha, aqui o presidente Solano Lopes, no setor naval, o Brasil bem preparado, Batalha do Riachuelo no Rio Paraná, em 1865, vitória brasileira, uma representação da Batalha do Riachuelo. Não por acaso é uma grande guerra internacional, meninos. Aqui a maior guerra da América Latina. Soldados brasileiros, eu acho muito interessante essa fotografia. Você vê muitos soldados negros dentro do exército brasileiro, o que confirma, corrobora, né, aquela ideia que nós falamos de muitos escravizados que foram alistados e na promessa de receber a liberdade ou em troca de substituição pelos homens brancos, pelos filhos dos senhores da Casa Grande, do engenho. Aqui eles estão nessa posição aqui, ajoelhados, que eles estão numa procissão da Nossa Senhora de Conceição, em 1868.
Grande redução, como eu comentei no início da aula, os números são muito imprecisos. Algumas fontes chegam a falar em 75% da população paraguaia morreu, sabe? Não se tem ao certo. No Brasil, também, aqui eu estou com 160 mil, já ouvi falar em 200 mil, até 300 mil soldados. Se coloca que 50 mil pessoas morreram, tá? Houve o período final da batalhas, chamada Batalhas da Dezembrada. O presidente Solano Lopes, daí tem a parte paraguaia, a parte negativa dele, porque ele, em vez de poder ter se entregado antes e diminuído também a dor da guerra e o número de mortos, mas não, ele não recuava, fugia, mas não se entregava, até que o Chico Diabo, esse terceiro aqui de pé, do lado esquerdo para o direito, quando eles já estão ali na última situação de batalha, e virou uma verdadeira caça contra Solano Lopes, encontram com ele, né, e o Chico Diabo entrou para a história como soldado brasileiro que acabou fuzilando o presidente Solano Lopes. A destruição do Estado, uma situação de miséria, de pobreza, acabou com o país, né? No Brasil, mostrou uma fragilidade militar, porque o Brasil não estava preparado para uma guerra daquela envergadura. Imagina, 200 mil soldados. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial com 25 mil soldados na Força Expedicionária. Imagina então, no século XIX, montar um exército de 160, 200 mil soldados. É muito, é uma super guerra. Para nós, naquele nível, naquelas condições, foi uma super guerra, infelizmente. Reflexos internos, porque teve que fazer empréstimos gigantes com a Inglaterra, né? Temos as questões ligadas à escravidão, que o professor Roberto comentou. E fecha aí, meninos. Poxa vida, é um conteúdo assim que nós poderíamos ficar horas discutindo. Tive uma oportunidade uma vez de encontrar, inclusive, um historiador na região ali no Mato Grosso do Sul. Eu falei assim, poxa vida, mas até com vocês aqui eu senti uma carência de livros de história falando um pouco mais sobre a Guerra do Paraguai. Parece que é uma ferida aberta, uma ferida ali que é um assunto que todo mundo não gosta muito de falar, como diz o outro, mas está sempre na nossa memória. Reproduzimos situações de conflito, de rivalidade entre paraguaios e brasileiros, não por acaso. Existe uma situação muito, sabe, muito local. Quem passa pela região de Ponta Porã, Amambai, Coronel Sapucaia sabe do que eu estou falando. E isso me marca muito, fica muito presente para nós que vamos visitar a região. A gente fica assim, nossa, existe muito uma rivalidade mesmo, sabe? E uma distinção social, uma disputa assim muito forte. Acredito muito que a Guerra do Paraguai interfere nessa memória coletiva, essa coisa inconsciente que fica por trás da gente ali, sempre trabalhando no nosso social. Fecho aí, fica aí a dica, pesquise mais, procure mais documentações, procure mais pesquisas de história na internet sobre a Guerra do Paraguai, porque é um assunto que vale a pena a gente entender um pouquinho do nosso passado, que infelizmente, não podemos esquecer, participou o Brasil e temos uma parcela muito grande da destruição dentro da Guerra do Paraguai, por mais que o Paraguai iniciou a guerra também. Não podemos esquecer esse lado. Fecho aí, bom estudo a todos vocês e como sempre, foco, força nos estudos, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. Até a próxima. Valeu galera, abraço!